Olá, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Nós vamos para mais uma aula de física. Vocês já estudaram, né? Já deram uma olhada no conteúdo de velocidade, que a gente vai voltar no conteúdo numa aula que vai ser via Meet para tirar as dúvidas sobre isso. Mas é um conteúdo que era só relembrando, vocês já viram nos anos anteriores com os professores de física, né? E agora a gente vai, na verdade, falar um pouco sobre aceleração. Mas antes mesmo de falar sobre aceleração, eu quero apresentar um trechozinho pequenininho de um vídeo para vocês, do YouTube, para que vocês possam mais ou menos ver a ilustração do que a gente está falando, tá? Então, eu vou rodar só um trechinho aqui para vocês e a gente comenta já já. Espera aí, rapidinho. Pronto. Esse vídeo ele vai servir para a gente mais ou menos todas as vezes que a gente tiver no conteúdo, a gente ilustrar para vocês o que é a questão da aceleração, tá bom? Então a gente trouxe o vídeo mais com esse objetivo de trazer para vocês uma forma de tornar visual aqui o conteúdo que a gente vai estar vendo agora em instantes, tá bom? Isso aqui é retirado de um livro do ensino médio de física. E aí vamos começar pela definição do que seria aceleração média. Aqui o texto diz que quando a velocidade de uma partícula em movimento varia no decorrer do tempo, dizemos que ele apresenta uma aceleração. O que ele quis dizer com essa questão de uma partícula em movimento variar no decorrer do tempo, a velocidade? Lá atrás a gente entendeu que a velocidade ela pode ser uma velocidade instantânea, vocês vão lembrar disso, uma velocidade pode ser instantânea ou pode ser média. Mas o que a gente entende? Quando eu trabalho com a velocidade média, eu saí de uma cidade e fui para outra. A gente vai entender que quando a gente faz uma média, a velocidade média, eu falo 80 km. É como se eu saísse daqui e chegasse na outra cidade numa velocidade só. Mas a gente sabe que no decorrer do tempo não funciona assim. A cada trecho da estrada, a velocidade instantânea, aquela que está marcando lá no velocímetro, ela muda. Se você está indo a 100 por hora e aí você percebe uma lombada, a tendência é que você pise no freio e reduza essa velocidade. Assim que passou a lombada, você pisa no acelerador e você aumenta essa velocidade. Foi o que aconteceu no vídeo que eu apresentei para vocês agora. A moto e o carro, eles estavam parados, velocidade zero. No momento em que foi dada a largada, eles arrancaram. E a cada segundo que passava, a tendência é que a velocidade dele fosse aumentando. Se ele estava parado, ele começou a 10 por hora, a 20 por hora, a 30 por hora, você percebe que a velocidade está mudando. A velocidade ali está naquele instante, ela está variando, ela está aumentando à medida que o tempo corre. Foi o que a gente viu no vídeo agora, certo? Então, quando a velocidade ela varia no decorrer do tempo, nós dizemos que ela representa uma aceleração, entendeu? Então, isso é para a gente entender o que é aceleração. O que é aceleração? É o variar da velocidade no decorrer do tempo. A cada tempo a velocidade muda. Por que muda? Porque a aceleração está mudando também, certo? Visualizei uma lombada a 300 metros. Eu começo a reduzir a minha velocidade, então a tendência é que ela vá diminuindo. Passei a minha lombada, vou acelerando, então a aceleração tende a aumentar. Então se a aceleração estiver variando, se a velocidade do meu transporte
para chegar na lombada ela diminuiu, então minha aceleração mudou. Eu desacelerei. Quando eu passei, se a velocidade foi aumentando gradativamente, é porque houve uma aceleração. Eu fui acelerando no decorrer do tempo, certo? Agora, continuando, nós temos o quê? Nós temos aí um desenho que vocês observam uma trajetória, certo? E nessa trajetória eu tenho uma bolinha, tá? Um círculozinho representando um móvel. Essa bolinha, na verdade, ela pode estar representando um carro, uma moto, uma pessoa ou a própria esfera, não tem problema, qualquer um desses objetos, tá bom? É só para ilustrar que é um móvel, que é algo que está em velocidade, mudando a posição no decorrer do tempo. Em cima da primeira bolinha eu tenho T1, que significa o meu tempo 1, e V1, que é a minha velocidade 1. Naquele carro, naquela moto que nós vimos lá, qual era a velocidade dele, a velocidade 1 dele? Era zero, ele estava parado, ele não tinha velocidade, ele não estava em movimento. E qual era o tempo? Possivelmente, se o cronômetro estava zerado para calcular a saída, eu vou dizer para vocês que a velocidade naquele instante ali, ou o tempo naquele instante ali era zero. Ou se tivesse em 1 hora, seria tempo de 1 hora para a gente começar a liberar o relógio para contar, certo? Agora, lá na frente eu tenho V2 e também tenho T2. Aí você diz, e quem é naquele carro ali, naquela moto? Quem é o V2 e quem é o T2? É simples. Gente, ó, no segundo 0 ali, a velocidade era 0. No segundo 5, a velocidade já podia ser 80. No segundo 10, a velocidade já poderia ser 150. Então, o que acontece? Como é que eu vou calcular a aceleração? Tudo vai depender da velocidade em determinado tempo. Eu quero calcular a velocidade, saiu do 0. Em que segundo eu quero calcular? Se for no segundo 5, é o tempo que eu quero calcular. Então, seria o meu T2. É a minha velocidade 2 naquele instante. E se for no segundo 30, então seria a velocidade naquele instante ele também, tá bom? Aí vem embaixo, ó. No instante inicial T1, a velocidade inicial é V1. Por exemplo, no instante 0 segundo, a velocidade do carro estava parado era 0. No instante final T2, a velocidade final é V2. Quem é T2? 5 segundos, 10 segundos, depende. Então, a velocidade que está naquele momento ali. Agora, embaixo tem, no intervalo de tempo ΔT, a gente sabe que sempre que eu for calcular o tempo, vai ser o tempo final menos o tempo inicial, certo? Se eu sair do segundo 30 e fui até o segundo 45, qual é o tempo? 45 menos 30, 15. Ah, professor, mas você fazer de cabeça, de 30 para 45 dá 15, não tem problema. Contanto que você entenda que todas as vezes que pedir para calcular o tempo, eu preciso saber que é o maior diminuindo o menor, ou seja, o tempo final, onde vai ser calculado, do inicial de onde ele saiu, tá bom? E aí facilita para você entender. E outra coisa que fala assim, ó, ocorre uma variação de velocidade ΔV. Agora vem, o que é ΔV? ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, certo? Se eu sair, aquela moto e aquele carro que nós vimos, eles estavam no segundo 0, na velocidade 0. Se com 10 segundos ele estava em 100, então qual é a velocidade nesse intervalo? É o 100 menos 0 que dá 100. Ah, mas ele estava vindo, na hora que começou a marcar, ele já estava vindo a 50. E 10 segundos depois ele estava a 150. Então seria 150 menos 50 dá 100. Contanto que você entenda que é diminuindo a velocidade final menos a velocidade inicial, que é o resultado que a gente precisa. Aí vem a questão da aceleração média. É muito parecido com a velocidade média que a gente viu antes, tá? A aceleração média, que representa por AM, é o quociente, ou seja, é a divisão, tá? Você vai dividir o quê? A variação da velocidade e o correspondente intervalo de tempo. Então, o que acontece? Quando eu quero saber qual é a minha velocidade, a aceleração média, o que é que eu faço? Eu pego a minha velocidade e vou dividir pelo meu tempo que eu vou achar, tá bom? Essa é uma forma de você entender como é que faz o cálculo da aceleração média. Agora, embaixo tem as unidades. Essas unidades a gente vai ver com calma depois. Eu quero que no momento vocês assimilem primeiro só essa questão aí, ó, dessa fórmula. Aceleração média é igual a velocidade dividida pelo tempo.
E lá na frente tem a mesma fórmula, só que ela está destrinchada. Ela está, ao invés de colocar ΔV, ela coloca V2 menos V1, que é a mesma coisa. Ao invés de ela colocar ΔT, coloca T2 menos T1, que é a mesma coisa. E qual a diferença de uma para outra, professor, que eu não entendi? A diferença é que quando na questão já vem a velocidade e o tempo, só divido. Mas quando vem velocidade inicial, velocidade final, tempo inicial e tempo final, eu tenho que fazer o meu cálculozinho para chegar nisso aí, tá bom? Agora nós vamos para um exemplo, para que vocês possam entender de forma mais clara. Olha só, o que é que eu tenho? O primeiro exemplo, tá bom? Considere um móvel sucessivamente nas posições A, B, C e D, nos instantes de tempo indicado e com as suas respectivas velocidades. Olha só, ele saiu, o tempo dele, quando da partida dele, era 0? Não. A primeira bolinha aí está dizendo que ele saiu de 2 segundos, que é a posição A. E qual era a velocidade dele nesse instante? Era 20 metros por segundo. Aí você fala, endoidou. É possível, professor, que saia... É possível que saia um carro já saia a 20 por hora? Isso é... Não é que ele já saiu. O carro, aqui é um marco e aqui é outro. Ele vai daqui até aqui. Mas só que antes de chegar no primeiro marco, ele já vinha em uma certa velocidade. Quando ele passou, foi registrado. Ele estava a 20 por hora quando ele passou aqui. E eram 2 segundos. E ele foi percorrendo até chegar no final, onde é calculado de novo. Certo? Então tá aí, ó. Considere... A gente já leu, né, no caso. Agora vem. Na posição A, eu tenho ele com 20 segundos, 20 metros por segundo, que é a velocidade, e 2 segundos é o tempo. Na posição B, ele já estava... Que velocidade? Ele já estava a 50. Observe que a aceleração está aumentando. Ele já estava a 50 metros por segundo e ele estava com 5 segundos depois, que seria de 2 para 5 segundos, ele tem 3 segundos. Na posição C, ele já estava com 80 metros por segundo. Imagine só que a velocidade aumentou ainda mais. E eram 6 segundos. O que é que eu tenho para ver aí? Eu tenho que a minha aceleração continua aumentando. Agora, olha, de C para D. A velocidade dele continua aumentando. Saiu de 20, foi para 50. Em C estava em 80. Em D, ele aumentou? Não, ele diminuiu. Ele veio para 20. E o tempo era 6 e foi para 10. Então, o que é que aconteceu aí? Ele diminuiu a sua aceleração, porque a sua velocidade foi reduzindo. Embaixo tem assim, ó, determine a aceleração média entre A e B. Eu tenho aí de A para B, de B para C, de C para D. Tenho 4. Só que ele está pedindo para calcular primeiro só a aceleração entre A e B. O que é que eu faço? Qual foi a forma de deixar a questão no ponto de ser resolvida? Simples. Eu coloquei entre A e B, o início dessa avaliação, eu tenho que o tempo de A era 2 segundos, foi de onde ele partiu, e nesse mesmo instante a velocidade dele em A era 20. Olha lá em cima da bolinha lá, ó, da bolinha A, era 2 segundos e era 20. O tempo final dessa primeira pergunta aí, que seria até B, o tempo final são 5 segundos e a velocidade 50 metros por segundo. Então, você vai lá na bolinha B e observa, realmente, no B tem 5 segundos e a velocidade 50 metros por segundo. Como é que eu calculo agora? Eu pego a fórmula. A fórmula é AM igual ΔV sobre ΔT. Só que o meu ΔV está completo? Não, ele não está completo. Por ele não estar completo, quando ele não está desse jeito, qual é a que eu vou usar? Eu vou usar, ó, tá vendo aí dentro dessa partezinha laranjinha? Ao invés de estar ΔV sobre ΔT, eu vou colocar V2 menos V1 e T2 menos T1, certo? Porque ela não está destrinchada lá na hora. Então, vamos voltar para a questão. O que é que eu tenho aqui agora? ΔV é V2 menos V1. Quem é V2? É o VB que está em cima da questão aí, ó. VB, 50. E quem é V1? 20. Está em cima do 50, 20. Então, seria 50 menos 20. E embaixo, no tempo, eu tenho... O tempo final foi quanto? Está aí em cima, ó. TB, 5 segundos. Menos TA. TA é quanto? 2 segundos.
50 menos 20, 30. 30 dividido por 3, porque é 5 menos 2 dá 3, dá 30 menos dividido por 3 dá 10 metros por segundo ao quadrado. Depois a gente vai explicar por que 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, o que é que eu tenho aí? Da mesma forma que a gente aprendeu a calcular a velocidade média, agora a gente aprendeu a calcular aceleração média. Qual é o desafio? Não é uma questão, gente. Não é questão, é desafio. Você vai tentar e a gente vai corrigir junto depois. O desafio é que você, olhando o que eu fiz de A para B, você faça de B até chegar em C, tá bom? Essa é a questão para vocês tentarem. Nesse exato instante, eu vou deixar isso aí, você pausa o vídeo aí. Aí você pega as informações de B para C, da mesma forma que pegou de B para A, coloca numa folha, resolve a questão e você me manda de B para C. Aí você coloca aceleração média igual, valor que você encontrou, metros por segundo ao quadrado. E assim que você me mandar, aí a gente vai depois corrigir juntos, tá bom? Fica por aqui. Forte abraço para vocês. Bons estudos e boa noite para vocês. Tchau, gente.